É bom. Concentrado. Foi? Aí ela conseguiu. Ah, que maravilha. Pronto, É está faltando a bonito, é? transmissão, né? Eu estou aguardando aqui iniciar a transmissão, né, presidente. Guilherme, por gentileza, falta só a transmissão no YouTube. Doutor, é, é porque está configurado no telefone do outro, é, do outro, do outro rapaz que faz a configuração. Só estou esperando ele autorizar, que até agora ele não autorizou. Só um momento. Boa tarde a todos e a todas. Tá, doutor Tiago. Boa tarde. Boa tarde. Então, vamos iniciar a sessão sem transmissão. Fica gravado, depois o senhor posta no YouTube, ok? Pois não, excelência. Bem, havendo quórum, declaro aberta essa sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Piauí, saudando o desembargador Jamos, desembargador Adécio, doutora Lucicleide, os senhores juízes, senhores advogados, senhor procurador regional eleitoral, o senhor secretário, quem peço que faça a leitura da sessão anterior. Pois não, excelência. Ata da 53ª sessão do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, realizada no dia 5 de junho, aliás, 6 de junho de 2023. Sessão do dia 6. Sessão judiciária ordinária por videoconferência, iniciada às 14h01, sob a presidência de Sua Excelência, o Excelentíssimo Senhor Desembargador Erivan Lopes, presentes os demais integrantes da Corte e o Procurador Regional Eleitoral. Julgamentos foram julgados uma prestação de contas anual e um processo administrativo, sessão encerrada às 14h19. Ata em votação, no silêncio declaro aprovada. Expediente a leitura, mano. Em excelência, ofício 110 da presidência, a sua excelência o senhor juiz Sebastião Firmino Lima Filho, convocando-o para participar da presente sessão para a continuidade do julgamento do recurso eleitoral 0600-534-76, uma vez que se encontra vinculado à continuidade do julgamento referido. Tudo bem. Como disse aí pelo nosso secretário, nós vamos iniciar a pauta de hoje pelo item 1 da pauta, que é o recurso eleitoral 0600-534-76-2020, que tem como recorrente Henrique de Souza Guerra, advogados José Roberto Lopes Campelo, Norberto Lopes Campelo e outros, recorrido Leonardo de Moraes Matos, advogados Hélio Silvestre da Silva Vilarim e outros, o relator é o doutor Tiago Ferre, e na última sessão votou pelo acolhimento da preliminar de inadmissibilidade da juntada de documentos em sede recursal, e no mérito
deu parcial provimento, reformando a sentença para julgar procedente a ação de investigação judicial eleitoral pela prática de conduta vedada, aplicando a sanção pecuniária de 50 mil ofício. O julgamento foi suspenso em razão do pedido de vista de excelência do desembargador Adécio, a quem eu passo a palavra para proferir voto. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, desembargador Ivan, desembargador James, senhor procurador Marco Túlio, colegas juízes, senhores advogados, doutor Walter Schell. Conforme relatado, trata-se de recurso eleitoral interposto por Henrique de Souza Guerra, candidato à reeleição ao cargo de vereador do município de Juboé nas eleições de 2020, em face de sentença proferida pelo juiz eleitoral daquela zona, que julgou procedente que a ação de investigação judicial eleitoral ajuizada por Leonardo de Moraes Matos, candidato ao cargo de prefeito no pleito referenciado. Na sentença, o juiz de piso reconheceu a prática de abuso de poder político e econômico, consubstanciado em conduta vedada e captação ilícita de sufrágio, e determinando a cassação do diploma e a declaração de inelegibilidade do ora recorrente para as eleições que se realizarem nos 8 anos subsequentes à mencionada eleição, e ainda fixou multa no valor de R$ 53.205. O eminente relator, doutor Tiago Mendes de Almeida Ferrer, votou pelo reconhecimento e parcial provimento do recurso, afastando o abuso de poder sob o fundamento de que a ausência de identificação dos beneficiados com os kits de irrigação impossibilitou a formação de um juízo convicto de que os fatos alegados foram aptos a macular o resultado do pleito ou de influir sobre a sua rigidez e, por conseguinte, reformou a sentença para excluir a condenação de cassação de diploma e decretação de inelegibilidade e de multa aplicada. Reconheceu apenas a existência de conduta vedada prevista no artigo 73 da Lei das Eleições, convencendo-se de que a distribuição dos kits de irrigação, bem de caráter social custeado pelo poder público, no caso a União, teria ocorrido em promoção do então candidato, comprovado por meio da matéria jornalística, a qual enalteceu as realizações do mandato, inclusive em virtude da distribuição do aludido material. Assim, considerando o grau de reprovabilidade da conduta, votou pela aplicação da sanção no importe de 50 mil FII. Pois bem, a ação mencionada foi ajuizada sob a alegação de que houve abuso de poder, captação ilícita de sufrágio e conduta vedada, tendo em vista que o recorrente, candidato à reeleição para o cargo de vereador naquele município de Juboés, teria se apropriado de forma indevida dos 10 kits de irrigação e caixas d'água que a Codevasf doou à Associação de Mulheres Trabalhadoras de Vaqueta, distribuindo com o escopo de angariar votos. Inicialmente, convém ressaltar, Excelência, que acompanho integralmente o voto do relator, no que tange a preliminar suscitada, e aqui, inclusive, mencionado por Vossa Excelência. Compulsando, portanto, os autos, verifica-se que o escopo de comprovar os fatos aduzidos na inicial foram, primeiro, ofício subscrito pelo então presidente da Associação das Mulheres, solicitando à companhia, a Codevasf, 10 kits de irrigação. 2, termo de doação de 10 kits de irrigação e 10 caixas d'água. 3, Diário Oficial da União, constatando a publicação do respectivo extrato de doação. 4, termo de recebimento do material, assinado pelo ora recorrente. 5, boletim de ocorrência, registro de atendimento ao público feito ao Ministério Público e ata, no qual a então representante da citada associação comunica que o recorrente se apropriou do material reverenciado. 6º, reportagem. Aí menciona o ID final 082. Ademais, foram colhidos os depoimentos das informantes, Andréia
e Leonetti, à época presidente e vice-presidente da mencionada associação. Examinando detidamente o presente feito, notadamente o ofício, termo de doação e de recebimento do material, verifica-se o caderno probatório comprova que a Codevasco doou 10 kits de irrigação e 10 caixas d'água à associação, tendo hora recorrente recebido o material, inclusive o próprio recorrente confirmando esse recebimento. Destarte resta perquirir se o recorrente se valeu desse material doado pela Codevasp para se promover a angariar votos para a sua candidatura, praticando assim o abuso de poder, captação ilícita de sufrágio e conduta vedada. O documento juntado, quais seja o boletim de ocorrência, reside atendimento junto ao Ministério Público e a ata da associação, trata apenas de meras declarações unilaterais das responsáveis pela entidade, informando acerca da possível apropriação indevida do material pelo hora recorrente. Importante frisar que, nesse documento, sequer foi declinado o nome do eleitor que teria recebido a benesse. A prova testemunhal, igualmente, não confirma a distribuição dos bens em troca de voto. Limita-se a declarar que houve apropriação indevida. A informante André Rodrigues de Oliveira, à época presidente da associação, declarou, em suma, que a associação solicitou junto à Codevasp kit de irrigação, tendo a companhia deferido o pleito e doado o material. E, ao noticiar o fato, a hora recorrente, informando que a entidade estava com dificuldade em ir buscar o material em Teresina, o mesmo se disponibilizou a recebê-lo. Porém, depois dessa conversa, o recorrente passou a evitá-la e, em agosto ou setembro, teve acesso a uma reportagem na qual ele afirmou que conseguiu esses kits para o município. Declarou outro assim que a hora recorrente disse que tinha feito a doação a produtores e que ainda havia 2 kits que seriam para a presidente e a vice-presidente da associação. Frisou que não sabe se o hora recorrente doou esses bens em troca de votos e ainda que, quando ele se ofereceu para buscar o material, em momento algum falou em voto. Relevantíssimo registrar que a informante confessou de forma expressa que houve equívoco no boletim de ocorrência, na parte que consta que o então vereador teria trocado os kits por voto. Por sua vez, a informante Leonete Rodrigues Pinhão, então vice-presidente daquela associação, declarou, em resumo, que o recorrente se ofereceu para pegar os kits, tendo recebido, porém não os entregou. Só soube que ele estava com os kits porque teve acesso a uma reportagem que foi postada no Face. O vereador disse que distribuiu o material para as pessoas da zona rural, porque era para serem doados a uma pessoa, e uma pessoa teria recebido o kit, mas não sabe se foi em troca de voto. Com efeito, da análise minudente de todos os documentos e peças processuais, não há elementos probatórios seguros a demonstrar que o hora recorrente teria doado os kits em troca de voto. A acusação baseia-se em meras suposições. Não é demasiado, senhores juízes, salientar que não há registro nem relato de algum eleitor que teria sido beneficiado com os kits de irrigação condicionado ao voto no hora recorrente. Em juízo, foram ouvidos apenas a então presidente e vice-presidente da associação envolvidas, as quais relataram os fatos e circunstâncias não corroborando a existência de ilicitude eleitoral. Importante ressaltar que, na reportagem citada, consta apenas uma entrevista do vereador ao portal Teresina Diário,
apresentando o balanço sobre o mandato na Câmara, tendo afirmado que realizou um trabalho produtivo com várias melhorias para a população, destacando que, abre aspas, distribuição de kit de irrigação para os produtores rurais, fecha aspas. Frise que na reportagem há apenas menção de que na gestão do vereador houve distribuição de kits de irrigação, não servindo jamais para comprovar o ilícito eleitoral, pois, além de ser desprovido da segurança necessária quanto à veracidade do seu conteúdo, não comprova se tais kits foram os mesmos que foram doados à associação, e tampouco que foram os agraciados e se foi em troca de voto. Deveras bastante frágil esse acervo probatório, não tendo restado minimamente comprovado que houve a doação de bens a eleitores, com vista a manipular ou condicionar o voto, ou ainda influenciar os cidadãos em determinada direção. Ante a ausência de liame eleitoral, de que houve emprego desproporcional de recursos patrimoniais, com gravidade suficiente para afetar o equilíbrio entre os candidatos e macular a legitimidade da disputa, defeso reconhecer que ficaram configuradas as irregularidades apontadas pelo investigante. Para a caracterização dos ilícitos apontados na inicial, os quais possuem, como consequência inexorável, as graves penas de cassação do diploma ou do mandato, inelegibilidade e multa, é imprescindível prova clara e robusta, apta a demonstrar, indene de dúvida, a ocorrência de conduta proibida destinada a influenciar indevidamente a convicção política do eleitor, mediante o oferecimento de benesses. Seguramente não é o caso dos autos. A jurisprudência é consolidada no sentido de que, para a configuração do ilícito eleitoral, faz-se imprescindível a apresentação de provas robustas e incontestes de sua perpetração. Nesse sentido, o seguinte julgado do TSE: leia apenas aquilo que interessa: direito eleitoral, eleições de 2016, recursos especiais eleitorais, ação de investigação judicial eleitoral, vereador e prefeito, gravação ambiental, realizada por um dos interlocutores sem autorização judicial em ambiente público, licitude da prova, preliminares afastada, captação ilícita do sufrágio, ausência dos requisitos para configuração, abuso do poder econômico, inexistência de prova robusta, recurso da coligação não conhecido. Esse voto é da relatora do ministro Admar Gonzaga, e foi publicado no dia 26 de junho de 2019. Urge enfatizar que a regra a ser observada é a da preservação da soberania popular. A perda de mandatos, diploma e a restrição a direitos fundamentais, como são os direitos políticos, são medidas extremadas e bastante graves, somente podendo ser tomadas em casos excepcionalíssimos, de evidente e firme comprovação da ocorrência de ilícito eleitoral que comprometa a lisura e rigidez do processo eleitoral, não sendo, portanto, caso dos autos. Frise. Desta forma, tendo em conta que, inequivocadamente, o elemento probatório é insuficiente para comprovar a prática do ilícito eleitoral imputada ao recorrente, forçoso concluir que a sentença deve ser reformada para julgar totalmente procedente a ação. Convém esclarecer que a eventual apropriação indevida dos bens deve ser apurada em outra seara, porquanto não se refere à matéria eleitoral. Ante o exposto, com a devida vênia, senhor relator, senhores juízes, de forma divergente, portanto, do eminente relator, doutor Tiago, voto pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida,
e julgar a ação totalmente improcedente. É como eu voto, senhor presidente. Pois não, concluí os votos. Doutor Lucas, como vota? Eu acompanho o relator, senhor presidente. Frente. Doutor Charles Marques, como vota? Presidente, eu vou pedir a compreensão dos demais membros da corte para pedir vista dos autos em razão do voto de Sua Excelência, do desembargador Adécio, para um exame mais detalhado. Eu indago do doutor Sebastião, do doutor Kelso, se aguarda o voto visto, que eu vou aguardar. Então, vamos... Aguardo. Após o voto divergente do desembargador Adécio, suspenso o julgamento em razão do pedido de vista do doutor Chaves. Estão dispensados para prosseguir na sessão o desembargador Adécio e o doutor Sebastião. Doutor Ivan, muito obrigado pela deferência. Um grande abraço a todos. Obrigado. Bom trabalho, boa tarde. Peço Boa licença tarde. para tirar também, senhor Obrigado a presidente. todos. A todos uma boa tarde, bom tarde. trabalho. Boa tarde para todos. Vamos ao item 2 da pauta. Recurso criminal eleitoral número 000000233-2018, de seu Arco Verde. Recorrente Carlos Gomes de Oliveira, advogado Emanuel Fonseca de Souza e outro. O recorrido ao Ministério Público, relator é o doutor Lucas Rosena, que eu passo a palavra. Senhor presidente, primeiro eu quero pedir permissão aqui para ficar sem a imagem, porque eu estava vendo falhas aqui. Na hora que vocês estavam falando aí, estava cortando, os senhores estavam falando, estava cortando, e eu desliguei aqui a câmera para ver se melhora, tá? Não, Em segundo tudo bem, lugar, doutor Lucas, mas o áudio está muito bom. ok. Em segundo lugar, eu informo que o relatório está disponibilizado no sistema. A palavra, então, ao doutor Emanuel para falar pelo recorrente. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais julgadores, senhor procurador regional eleitoral, senhoras e senhores aqui presentes. Senhor presidente, o caso dos autos trata de recurso eleitoral referente à ação que tramitou na 13ª Zona Eleitoral de São Raimundo Nonato, Piauí. Trata, de fato, relacionado à eleição de 2012 do município de Dirceu Arco Verde, senhor presidente, no qual alegou o Ministério Público, atuante na 13ª Zona, acusando o recorrente, senhor Carlos Gomes de Oliveira, da prática do crime do 299. E após analisar os autos, o juízo daquela zona eleitoral houve por bem condenar o réu na prática deste crime em continuidade delitiva, em razão da suposta corrupção eleitoral de 2 eleitores, que seriam a senhora Francisca e o senhor Cleto. E aqui a parte se insurge contra esta sentença em razão da mesma ter sido proferida, senhor presidente e senhores julgadores, em desacordo, em dissonância com a prova dos autos. E aqui eu já esclareço, senhor presidente, que essa ação e os fatos que dela decorreram surgiram a partir de uma AIDE, ajuizada ainda em 2012, e que foi julgada, tramitou naquela zona eleitoral, neste TRE, e também no Tribunal Superior Eleitoral. E ela foi julgada improcedente. Foram os mesmos fatos, doutora Lucicleide, foram as mesmas testemunhas e as mesmas provas que carrearam aquela ação de investigação judicial eleitoral também fizeram nessa prova. Não houve testemunha nova, não houve nenhum documento novo que pudesse destoar daquela ação eleitoral cível para esta ação penal. Embora eu seja conhecedor de que a regra da independência entre as searas cíveis e a seara criminal, Vossas Excelências hão de convir que a ação penal, por ser uma ação cuja pena, cuja sanção, ela é mais grave, ela age diretamente sobre o direito de liberdade do cidadão, ela é considerada, inclusive, a última ratio das ações, ela só deve ser formulada, só deve ser sopesada quando realmente nenhuma outra sanção for suficiente para embasar aí uma crítica e uma sanção contra um determinado ato ilícito. E o caso dos autos, a improcedência da ação cível
ela serve como um parâmetro forte para também ser improcedente a presente ação. E eu digo aqui, senhor presidente, senhor Dr. Charles Max, Dr. Lucas, que esta ação ela possui como único fundamento fático de prova uma prova testemunhal que é singular e que ela, além de ser singular, ela não tem nenhuma base em provas documentais. Se a prova testemunhal singular, ela exclusivamente testemunhal e singular, ela não é suficiente para cassar um mandato, porque seria para condenar o recorrente desse tipo de ação. E foi com base neste depoimento singular e exclusivo foi que foi condenado o senhor Carlos Gomes de Oliveira. E aqui eu digo, excelências, que o primeiro fato imputado na denúncia e aqui impugnado neste tribunal seria a captação de sufrágio, seria a corrupção eleitoral de uma senhora chamada Francisca Pereira Soares. E essa senhora, e sobre o fato a ela imputado, é que ela teria recebido, através de duas pessoas interpostas, que seria o candidato a vice-prefeito e uma outra pessoa que o acompanhava, teria recebido materiais para instalação de uma rede elétrica, que seria um poste, um relógio e uma fiação elétrica para instalar na sua residência. Essa senhora foi ouvida em juízo em duas oportunidades, doutor Charles. Ela foi ouvida na AIGE e ouvida na ação penal. E o depoimento dela foi totalmente contraditório. Primeiramente, na AIGE, ela disse que quem teria ido à sua casa oferecer esses produtos e entregar seria o senhor Marcones, candidato a vice-prefeito, que inclusive foi absolvido pelo juiz de primeira instância. Já na segunda oportunidade, na ação penal, ela disse que teria sido uma pessoa chamada Robinho, que era, na verdade, irmão de Marconi. Na segunda, no depoimento dela também, ela deixou evidente, doutor Lucas, que ela era eleitora do padre que era candidato adversário do Carlão na eleição de 2012. Ela deixou claro que possuía cartaz na sua residência, deixou claro que participava de eventos como carreatas, passeatas, em favor deste candidato. E essa informação dita pela candidata, pela eleitora, pela senhora Francisca, foi corroborada pelo seu vizinho, Joselito, que foi ouvido na qualidade de testemunha e informou expressamente que era de conhecimento público e notório a proximidade dessa eleitora com o candidato padre, que foi adversário do senhor Carlos, repita-se. Então, a contradição do depoimento dela, o fato do depoimento dela ter sido isolado, ela informou que ninguém presenciou este fato, ninguém presenciou a conversa, essas tratativas e nem mesmo o recebimento dos valores, e o fato ainda por si de que ela, de forma contraditória, imputou a outra pessoa nas diferentes etapas o ilícito eleitoral, demonstra que não há prova da materialidade do crime e muito menos da autoria do crime, que não teria sido praticado pelo senhor Carlos Gomes de Oliveira. Já quanto ao eleitor Cleto Dias Borges, o depoimento dele também foi prestado de forma isolada, senhor presidente. A prova também foi singular, porque nenhuma outra testemunha corroborou o depoimento prestado pelo senhor Cleto. Pelo contrário, o depoimento do senhor Cleto ele foi ainda contraditório, porque na AIGE, ele também prestou depoimento na AIGE e na ação penal. Na AIGE, ele deixou evidenciado que teria recebido a quantia de R$2.000 em troca do seu voto, doutor Tiago Ferri. E já na ação penal, na presente ação penal, ele informou que, na realidade, o seu voto foi comprado por R$300, uma contradição relevante e que mostra que há uma dissonância nas versões praticadas pelo próprio eleitor. E ele disse ainda na AIGE que teria recebido pessoalmente a quantia que teria sido entregue, senhor presidente, por uma pessoa chamada
por uma pessoa de nome João Bruno, que foi ouvido também como testemunha e negou peremptoriamente o fato. E ele disse que teria recebido esse dinheiro, essa quantia de R$300 da mão do senhor João Bruno. Já na versão contada durante a ação penal, ele informou que não, que como estava na roça, o dinheiro que estava dentro do envelope foi entregue para a sua esposa, que recebeu esse dinheiro. São contradições, doutor Kelso, que são relevantes e que demonstram a fragilidade da prova que ensejou na condenação do senhor Carlos Gomes neste presente processo. Além desse fato, foi ouvido, senhor presidente, o senhor Aldenor, também na qualidade de testemunha. Veja que a prova é controversa. Houve o depoimento isolado dessas testemunhas e houve ainda o depoimento de outras de defesa que mostraram a incongruência e a inconsistência desse depoimento. O senhor Aldenor é o proprietário da única loja de material de construção que existia na cidade na época. E ele informou, na qualidade de testemunha, que vendeu para a senhora Francisca aquele material que estava sendo dito como sendo entregue em troca do voto, informou que vendeu para ela, que ela foi entregar e receber os produtos na sua loja de material de construção e que o Carlos Gomes, o senhor Carlão, não esteve sequer na sua loja durante esse período compreendido entre o registro de candidatura e entre a eleição, demonstrando assim, inclusive, que o senhor Carlos não teve nenhuma relação com a compra e com a entrega deste material para a senhora Francisca. Senhor presidente, além dos pontos relacionados aos fatos em si, duas preliminares processuais foram arguídas neste recurso. Uma se refere à nulidade do depoimento dessas duas testemunhas. Essa corte já decidiu, e também o Tribunal Superior Eleitoral, que não é possível ser ouvido testemunha que figura no processo ao mesmo tempo como corréu e testemunha. Os dois eleitores, tanto a senhora Francisca quanto o senhor Cleto, eles, no inquérito, na AIGE e na ação penal, eles disseram que foram eleitores corrompidos, que venderam seu voto em troca de voto, em troca de benesses. E na presente ação eles não foram denunciados. Tudo bem, o Ministério Público houve por bem, não sei o motivo, de não denunciar esses dois eleitores, embora exista a prática da corrupção eleitoral passiva, devidamente estabelecida no artigo 299 do Código Eleitoral. Mas ouvi-los na qualidade de testemunha torna essa prova ilícita, nula, porque ela contraria o que dispõe o artigo 203 do Código de Processo Penal e contraria também a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, que é muito clara em informar, abram-se aspas, de acordo com a jurisprudência do STF e do TSE, o sistema processual brasileiro não admite a oitiva de corréu na qualidade de testemunhas. Isso que é o RESP 181/18, de relatoria do ministro João Otávio Noronha, julgado em 8/8/2014. Então, essa prova é uma prova ilícita, o depoimento dessas duas testemunhas, que, em verdade, são corréus, pois teriam, em tese, praticado o crime juntamente com o recorrente, não poderiam, portanto, ser ouvidos na qualidade de testemunha. Já o senhor Cleto, da mesma forma, tanto no inquérito, como na AIGE, como também na ação penal, eles informaram que teria sido corrompido o seu voto, e por essa razão também ele não poderia depor na qualidade de testemunha, e sim deveria figurar no polo passivo como corréu, e a pena deveria ter sido aplicada aos dois, tanto ao autor como do fato, como também ao corréu. E, por fim, senhor presidente, outra matéria processual arguída foi a nulidade do inquérito, porque o inquérito, embora ele tivesse como parte, como investigado, o senhor Carlos, que era prefeito na época, e possuía essa prerrogativa de função, em razão da sua função de prefeito, ele não foi supervisionado por esse egrégio Tribunal Regional Eleitoral. E em razão da ausência dessa supervisão, o inquérito, portanto, seria nulo, e eu cito aí no recurso diversos precedentes do Tribunal Superior Eleitoral quanto a este fato.
Então, senhor presidente, em resumo, este processo, a sentença, ela foi baseada em prova frágil, que não é suficiente para embasar uma condenação como a proferida nos referidos autos. Não houve prova suficiente nem da materialidade e nem da autoria do crime imputado, do crime do 299, e, portanto, essa sentença deve ser reformada. E caso não seja esse o entendimento de Vossas Excelências, doutor Tiago, houve também uma exasperação indevida da pena base. Ela foi considerada aí, para fins de condenação, a pena de 2 anos, e como uma pena base, aplicando-se ainda o adicional pelo crime continuado, e, para isso, o juiz considerou situações e circunstâncias que são previstas no próprio tipo penal. Não houve uma descrição adequada da motivação de ter exasperado essa pena base, que a mínima é de 1 ano para os 2 anos. E, portanto, caso o entendimento de Vossas Excelências seja pelo não provimento do recurso quanto à ausência de materialidade e autoria, a ausência de prova da materialidade e autoria do crime, é que seja aí reduzida a pena, considerando aí essa exasperação inadequada. Então, o que se requer é que seja conhecido e provido, senhor presidente, o presente recurso para absolver o réu recorrente, o senhor Carlos Gomes de Oliveira, dos crimes imputados ao mesmo. O que se requer. Fala com o Procurador Regional Eleitoral. Senhor presidente, senhoras e senhores membros, doutor Emanuel, boa tarde a todos. Como já bem relatado, toda a celeuma, preliminarmente foi levantada aí a nulidade das provas testemunhais, foram ouvidas 2 testemunhas, 3 testemunhas, e que seriam os mesmos que foram corrompidos, né? O próprio Tribunal Regional Eleitoral, esta própria corte, já decidiu, quando do recebimento da recurso, pela rejeição dessa preliminar, e isso porque o Ministério Público Eleitoral não denunciou formalmente, portanto, não se trata de corréus, e aí, por isso, não se aplica a mencionada, doutor Emanuel, jurisprudência do TSE, que a jurisprudência do TSE é aplicada ao corréu. Não se trata de corréu, não foram formalmente denunciados, e nem o Ministério Público Eleitoral está obrigado a denunciar, né? Independe, os únicos réus desta ação foram Carlos Gomes de Oliveira e Marcondes Ribeiro Galvão, na origem, e de modo que não cabe intitular as testemunhas ouvidas como corréus, tituladas como corréus, ainda mais considerando a situação em que foram envolvidos. Trata-se de baixa escolaridade, baixa renda e oferta de quantia que para elas se mostrava significativo a solucionar suas pendências econômicas. Portanto, a preliminar deve ser rejeitada, já foi, na verdade, quando do recebimento da denúncia, e reitera essa rejeição da preliminar. Em relação ao fato de haver nulidade, porque se trata de réus com prerrogativa de foro, e, portanto, precisaria necessidade de supervisão do TRE, também não é o caso. O Procurador Regional Eleitoral, quando do início do inquérito policial, requisitou a instauração do inquérito policial, portanto, foi supervisionado pela Procuradoria Regional Eleitoral, e a jurisprudência já demonstrou ter superado o entendimento que existia, advindo da celeuma de que havia entre a necessidade ou não de autorização do tribunal competente quando existente crime a ser curado por detentor de prerrogativa de foro. Não mais existe essa celeuma. No caso, rememora-se que os fatos narrados ocorreram, e além disso, né, ocorreram durante a campanha de 2002, quando Carlos Gomes de Oliveira, então candidato a prefeito, era candidato, e sobre esta qualidade de candidato que se deram os fatos, né, a jurisprudência do TSE, Supremo Tribunal Federal, já deixou claro que a prerrogativa de foro tem que se dar em razão da função, não foi o caso, não há foro, e o próprio TRE aqui também, por esse entendimento, declinou de competência para a zona eleitoral. Portanto, não se aplica também a preliminar levantada,
qualquer forma, no mérito, o que se tem é que a condenação baseou-se quase que exclusivamente nas declarações prestadas pelos próprios eleitores, eventualmente corrompidos, né? E além de fotografias desconexas de materiais de construção encontrados nas portas das residências desses eleitores. A testemunha Francisco Pereira de Souza afirmou em juízo que o recorrente foi pessoalmente à sua residência para pedir voto, ocasião em que prometeu doar todo o material necessário para puxar a energia elétrica para sua casa, no município de Seu Arco Verde. Declarou ainda que o material foi entregue em sua casa pelos funcionários da loja de material de construção. Sobre estes fatos, a testemunha de defesa Aldenor Ribeiro da Silva declarou o seguinte, que a senhora Francisca é sua cliente na loja de material de construção, que sempre compra lá, que em 2012 a senhora Francisca comprou material elétrico em sua loja, que o senhor Carlos Gomes e o senhor Marcondes não efetuaram compra de material de construção no ano de 2012 e que esses não tinham o costume de comprar material e mandar entregar em outras residências. A outra testemunha de acusação, Cleto Dias Borges, afirmou que durante a campanha de 2012, Carlos Gomes de Oliveira e Marcondes Ribeiro Galvão compareceram à sua residência pedindo votos para eles, que falou para os candidatos que iria votar em Padre Francisco, candidato da oposição, e que nesse momento o senhor Carlos disse, vou dar uma coisa na sua mão que vai fazer você votar em mim. E que no outro dia chegou em casa e tinha deixado o dinheiro lá para ele, R$ 300, que não estava em casa, mas a sua mulher disse que quem levou o dinheiro foi João Bruno e Evaldo, que não sabe se era por conta de voto. A despeito da validade dos depoimentos das testemunhas, Francisco Pereira e Cléton Dias, por não se tratarem de relatos fornecidos por correios, embora não exista o óbice, a condenação baseada apenas em prova testemunhal, no entender do Estatuto Eleitoral, para que essa prova oral possa ser considerada apta a fundamentar a sentença condenatória, é necessário que ela seja Acho que teve um problema na transmissão, né? Não foi só o presidente e do Dr. Marco Túlio. Acho que Ok. deu problema lá no computador dele e do presidente. Vou interromper aqui o cronômetro. Não, pode parar o cronômetro, por gentileza. Estão me ouvindo? Sim, doutor Marco. Tá. Só Entendeu? aguardar só o retorno do presidente, por gentileza. Foi geral, não foi só a minha não, então, né? Pensei que tinha sido minha. A sua e a do doutor Tiago e a do presidente.
Desembargador James, Bota aí. o presidente não. faltou energia lá na casa do presidente, ele não consegue entrar. Pediu Mas pro senhor vamos concluir- prosseguir. Pediu para o senhor concluir o julgamento. Com a palavra do procurador. Certo. Todos ouvindo? Então, só continuando, o que se tem que a prova colhida é frágil, né? Porque além das únicas testemunhas ouvidas serem os próprios eventualmente corrompidos, não foi corroborado por outras provas, os materiais de construção localizados na porta das casas dos eleitores também não é suficiente para caracterizar o crime de corrupção, com a identificação do eleitor corrompido e a relação do candidato denunciado com os referidos objetos. Não houve essa correlação aí dos objetos encontrados nas portas das casas e os mencionados eleitores que foram ouvidos como testemunhas, porquanto a prova material, como dito, é oriunda apenas desses eleitores e de fotografias que não demonstram a relação do réu com o que está ali demonstrado em fotografia. Então, por essas razões, diante da fragilidade das provas, o Ministério Público Eleitoral se manifesta pelo conhecimento e provimento do recurso eleitoral criminal para reformar a sentença e absolver o acusado, Carlos Gomes de Oliveira, lembrando que, ainda na primeira instância, o próprio Ministério Público Eleitoral pediu a absolvição do outro acusado, Marcondes. É o parecer. Obrigado, senhor presidente. Bom, eu admito o recurso, tendo em vista a satisfação dos pressupostos gerais, objetivos e subjetivos de admissibilidade. Houve, como foi explicitado nas duas manifestações do advogado e dos procuradores do eleitoral, preliminares, né? A primeira diz respeito à nulidade do inquérito policial no qual a denúncia foi pautada. O recorrente argue a nulidade do inquérito policial, é o IPL número 86 de 2017, que deu suporte à denúncia, ao argumento de que fora instaurado sem supervisão do Tribunal Regional Eleitoral e assim em desacordo com o disposto no artigo 29, inciso 10 da Constituição, visto que, à época, o acusado exercia o mandato de prefeito municipal de Dirceu Arco Verde. Conforme as razões recursais, a nulidade do IPL contamina todo o processo, pois, abre aspas, a inobservância da forma procedimental adequada e a só condenação à pena privativa de liberdade trazem íncitos os prejuízos ao recorrente, por representar sempre limitação à defesa, sendo por isso incompatível com a garantia posta no artigo 5º, incisos 54 e 55 da Constituição da República, fecha aspas. Digo eu. Nada obstante, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica, no sentido de que o inquérito policial é peça meramente informativa e indispensável, e, com efeito, não é viável a anulação do processo penal em razão das irregularidades detectadas no inquérito, porquanto as nulidades processuais dizem respeito tão somente aos defeitos de ordem jurídica que afetam os atos praticados durante a ação penal. Estou fazendo leitura aqui do trecho de precedente da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, de relatoria do ministro Mel Mendes, que é o agravo regimental 654, 192. Continuo. Por outro lado, a Suprema Corte, ao deliberar sobre o tema da prerrogativa de foro, fixou as seguintes teses. O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo relacionados às funções desempenhadas. E 2, após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para a apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. Eis o que interessa a ementa do julgado. Transcreva aqui a ementa do julgado, algo que nos importa aqui mais de perto, é que, na ocasião dos fatos, o recorrente não estava ocupando o cargo que ele desse a prerrogativa de foro. E transcrevo também precedente aqui do Tribunal Superior Eleitoral, no qual um dos itens diz o seguinte: outros 5, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, fazendo referência à ação penal, na Ação Penal menor de 87,
o foro por prerrogativa de função, limita-se aos atos praticados durante o exercício do mandato e referente às funções desempenhadas do cargo. Prossigo. Na espécie, como anotou o Procurador Regional Eleitoral em seu parecer, os ilícitos apurados nestes autos foram praticados durante a campanha eleitoral de 2012, antes, portanto, do acusado Carlos Gomes de Oliveira assumir o cargo de prefeito do seu Arco-Verde, o que afasta a possibilidade de aplicação da regra respeitante ao foro por prerrogativa de função. Ademais, o inquérito policial foi instaurado mediante requisição do Procurador Regional Eleitoral, que, consequentemente, supervisionou a investigação e, com a conclusão do procedimento, ofereceu a denúncia, cujo processamento se deu perante o juízo da 95ª Zona Eleitoral, em decorrência do fim dos mandatos do prefeito e vice-prefeito denunciados. Ressalte que esta Corte tem dispensado supervisão do inquérito policial quando sua condução é acompanhada pelo Procurador Regional Eleitoral, como se observa, por exemplo, no aresta a seguir. É um precedente aqui, recurso eleitoral 16.831, de relatoria do desembargador José Gomes, que foi julgado no ano passado, no JE de 9 de dezembro de 2022, tomo 231. E no item 2, o que mais importa aqui, diz o seguinte: rejeição da preliminar de nulidade do inquérito policial, visto que é realizado com supervisão do Procurador Regional, do Procurador Regional Eleitoral, prescindível, pois, a do TRE, conforme jurisprudência pacífica acerca do tema. Foi feito, digo eu agora, né, a falta da adequada supervisão do inquérito pela Corte competente não desconstitui atos de investigação que não dependam de intervenção judicial, como a tomada de depoimentos. Agora aqui eu cito um precedente também da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, também de relatoria do ministro João Mendes, só que desta feita é o inquérito 29/52, uma decisão foi tomada em base de declaração. Desse modo, visto que a supervisão do inquérito policial pelo Tribunal Regional Eleitoral do Piauí era dispensável, sua ausência não implica nenhuma nulidade. Em suma, descabe cogitar-se de nulidade do IPL 86/2017, seja porque, quando da instauração, os investigados não gozavam de foro por prerrogativa de função, seja porque a supervisão da Procuradoria Regional Eleitoral torna prescindível o controle paralelo por parte deste TRE. Então, o meu voto é pela rejeição da preliminar. Alguma divergência? Sem divergência, o tribunal afasta a preliminar arguída. Prossigo aqui. Da nulidade da prova testemunhal. Segundo o recorrente, as declarações de Francisca Pereira Soares, Cleto Dias Borges e Marcelo Xavier Neves carecem de valor probatório, pois essas testemunhas, pelo conteúdo descritivo da peça vestibular e outras informações, né, trazidas aqui em sustentação oral, participaram dos fatos e deveriam figurar como denunciados pela prática de corrupção eleitoral passiva. De acordo com a argumentação desenvolvida, abre aspas, a prova testemunhal produzida por quem participou do processo como corréu não pode ser aproveitada porque tem origem em sujeito parcial da lide e que dispõe do direito de calar a verdade, fecha aspas. E isso é afirmado sob pena a ser admitido, né, violaria o disposto no artigo 203 do Código de Processo Penal. A questão foi apreciada na instância de origem nos seguintes termos. No que diz respeito à situação concreta dos autos, verifico que as testemunhas arroladas na exordial acusatória não respondem ao presente procedimento criminal, bem como a qualquer outro processo que investigue o mesmo fato delituoso por eventual desmembramento. Assim, especialmente porque comparecerão na condição de testemunhas, não vejo como eximi-las da obrigação de depor, eis que, em verdade, configura um dever imposto a toda pessoa de comparecer e colaborar, e não uma mera faculdade jurídica, tendo em conta a contribuição que poderão prestar para a elucidação dos fatos investigados nos termos estabelecidos nos artigos 202 e 206 da Lei Processual Penal. Como se vê, da moldura fática delineada nos autos, que as testemunhas arroladas na exordial acusatória, embora não tenham constado como corréus, possam, ao responder a determinadas perguntas, incorrer em autoincriminação, razão pela qual é de rigor o reconhecimento de seu direito ao silêncio. Em face do exposto, indefiro a questão de ordem suscitada, não obstante a compulsoriedade da oitiva de Francisca Pereira Soares, Marcelo Xavier Neves e Cleto Dias Borges, na condição de testemunhas,
fica assegurado às mesmas o direito ao silêncio, isto é, de não responderem a perguntas que possam, por qualquer forma, incriminá-las, sendo isso, contudo, vedado faltar com a verdade relativamente a todos os demais questionamentos não abrangidos desta cláusula. Esse é o teor da sentença. Continuo. Com efeito, o interesse público subjacente à necessidade de esclarecimento dos fatos justifica a oitiva das testemunhas em alusão, ainda que envolvido nos fatos relatados na parte acusatória, conforme a qual, no entanto, os únicos denunciados, isso foi bem explicitado pelo Dr. Marcuri em sua manifestação, continuo, conforme a qual, no entanto, os únicos denunciados são Carlos Gomes de Oliveira, ora recorrente, e Marcondes Ribeiro Galvão. Ademais, a jurisprudência admite essa possibilidade, consoante se infere do precedente a seguir transcrito originário do Tribunal Superior Eleitoral. Eu transcrevo aqui um precedente que trata sobre isso, que, no primeiro ponto, diz o seguinte: o titular da ação penal pública, o Ministério Público, pode deixar de acionar certos envolvidos, como ocorre no tipo corrupção do artigo 299 do Código Eleitoral, quanto ao eleitor, geralmente de baixa escolaridade e menos afortunado, que teria recebido benefícios para votar em determinado candidato. E prossegue. A regra segundo a qual o corréu não pode figurar no processo em que o como testemunha, há de ser tomada de forma estrita, não cabendo partir para a ficção jurídica no que, envolvido na prática criminosa, compra de votos, artigo 299 do Código Eleitoral, não veio a ser denunciado. Então, esse precedente ele se encaixa aqui, porque essa afirmação de que eles seriam corréus é uma ilação, uma construção, uma compreensão do recorrente, e não o que se tem nos autos, porque eles não foram denunciados, e muito menos houve recebimento de denúncia contra eles. A gente só pode falar de réu, de acusado tecnicamente, depois que é recebimento da denúncia. Antes é denunciado, no inquérito é investigado. Então, essas figuras aqui, nem de denunciados e nem de acusados ou de réus, existe no caso. Não é uma argumentação que não tem aderência na realidade do processo. Continuo. Acrescente-se que o valor ou o desvalor das declarações escolhidas sob contraditório não é absoluto, mas deve ser analisado em interação com os demais elementos que formam o acervo probatório existente nos autos. Então, quando há alguma subjetividade que diga respeito à imparcialidade das declarações de que ouvido por testemunha, cabe à parte arguir e comprovar o que está dizendo, a fim de que o julgador tenha os elementos para avaliar sobre a pertinência ou não da arguição e aí decidir sobre a validade ou a veracidade, enfim, sobre o valor da prova colhida. Continuo. Anote-se, apenas como informação complementar, que a pretensão punitiva relativa aos supostos delitos praticados por Francisca Ferreira Soares, Cleto Dias Borges e Marcelo Xavier Neves foi extinta pela prescrição, de acordo com a decisão que foi proferida nestes autos incidentalmente. Menciono aqui o ID. Né? Nesse contexto, alinho-me ao entendimento do julgador monocrático e, assim, rejeito a arguição de nulidade dos testemunhos de Francisca Soares, Cleto Dias Borges e Marcelo Xavier Neves. Então, quanto a essa preliminar, senhor presidente, é assim que me manifesto. Alguma divergência? Sem divergência, você... Bom, quanto ao mérito, conforme relatado, Carlos Gomes de Oliveira recorre de sentença condenatória da 95ª Zona Eleitoral, que ele aplicou as penas de 2 anos de reclusão e 10 dias multa, em razão da prática de corrupção eleitoral prevista no artigo 299 do Código Eleitoral. Conforme o entendimento do Superior Tribunal Eleitoral, a corrupção eleitoral é crime contra a liberdade de sufrágio, pois o bem juridicamente protegido é o voto livre. Na sua forma ativa, o delito se configura com as condutas de dar, oferecer ou prometer dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar o voto e para conseguir ou prometer abstenção. Na denúncia, o Ministério Público afirma que o recorrente, na campanha eleitoral de 2012, quando concorreu a prefeito de Seu Arco Verde, distribuiu materiais para a construção e ofereceu ou entregou quantias em dinheiro a eleitores em troca de votos, destacando que a autoria e a materialidade do crime estariam comprovadas pelas declarações de Francisca Pereira Soares, Cleto Dias Borges e Marcelo Xavier Neves, vítimas da corrupção eleitoral. No entanto, a prova oral colhida em juízo, mesmo associada às fotografias dos materiais de construção em frente às casas dos eleitores supostamente corrompidos, não é bastante para conferir lastro à condenação do recorrente. O efeito da testemunha Francisca Pereira Soares
disse, em síntese, que nas eleições de 2012, o irmão do Marcondes, o Robinho, no mês de setembro, ofereceu material para puxar energia para casa. E quem fez a entrega foram os trabalhadores da casa, que vendeu os materiais. No comércio do Aldenor Filho, que Marconi e Carlos chegaram aí pessoalmente na casa do depoente pedir voto. E com eles estava um rapaz chamado Joel, tio do Carlão, que sempre compra na loja de material de construção do Aldenor Filho, que recebeu o material, mas só muito tempo depois puxou a energia da casa de uma vizinha, que estava tendo na cidade o programa Luz para Todos, mas que não chegou até ela, que apoiava o candidato padre, participava dos comícios dele, e todos sabiam que o padre era o concorrente do Carlão nas eleições de 2012, que 10 dias antes das eleições recebeu do então candidato e vice-prefeito do município de Seu Arco Verde, senhor José Marcondes Ribeiro Galvão, 3 postes de madeira, 150 metros de fio e uma caixa para relógio e sistema de chaveamento de rede elétrica, que o senhor Marcondes ofereceu os materiais descritos espontaneamente, perguntando à depoente o que a mesma queria para que nele votasse, que só foi dado à depoente o material e não o serviço de ligação de energia, que o candidato a prefeito, o senhor Carlos Gomes, tinha ciência desse fato, pois posteriormente lá apareceu, dali a 3 dias, confirmando que seria entregue o material prometido pelo senhor Marcondes, que sabe pelo menos o nome de mais uma pessoa que recebeu vantagem do então candidato Carlos Gomes de Oliveira, tratando-se da pessoa que conhece como Marcos, seu vizinho de frente, podendo dizer que o mesmo recebeu blocos de cimentos para a construção de sua residência. Que o material chegou à casa da depoente no mesmo dia. Que, em relação ao material recebido por seu vizinho Marcos, foi o próprio que lhe disse que teria recebido do candidato Carlos Gomes de Oliveira, que em sua residência possui um cartaz do candidato Padre Francisco, que sabe dizer que seu vizinho Marcos era partidário eleitor conhecido do candidato Carlos, conhecido como Carlão do Feijão. A seu turno, a testemunha Cleto Dias Borges declarou que, no tempo da política, não lembra o mês nem o dia, Carlão, acompanhado de João Bruno, foi na sua casa para pedir voto, mas respondeu que não votaria, pois já estava certo de que votaria no outro candidato, o padre Francisco, com quem tinha um compromisso. Que Carlão fez uma proposta e disse que ia colocar uma coisa na mão dele, que ia dar uma coisa que ia fazer ele votar nele, que não entregou santinho e nem disse o número, que em seguida foi trabalhar na roça e quando voltou tinha um dinheiro, um envelope, R$300, lá na sua casa, levada por João Bruno e Evaldo, segundo sua esposa contou, que a esposa recebeu o dinheiro, que não sabe se era compra de voto, que ele mandou o dinheiro porque quis, mas não votou no Carlão depois de receber o dinheiro. Que quando João Bruno e Evaldo foram à sua casa, o depoente não estava lá, mas sim sua esposa, que comentou a história com Manuel Messias, o vice do padre Francisco, que na época trabalhava na fazenda do Manuel Messias, que o Manuel Messias era o vice do candidato padre Francisco, que não sabe dizer a função do João Bruno na campanha, e que Evaldo era, no tempo, candidato a vereador, que não sabe se o dinheiro deixado por Evaldo era para votar nele, Evaldo. Enfim, a testemunha Marcelo Xavier Neves afirmou que, aproximadamente 60 a 45 dias antes das eleições de 2012, os senhores Carlos Gomes de Oliveira e o senhor Marcondes Ribeiro Galvão, respectivamente candidatos a prefeito e vice-prefeito, adentraram na residência do depoente, onde também estavam sua esposa e outras pessoas que acompanhavam os candidatos nas residências, ofereceram para os moradores vizinhos de 4 casas diversas, incluindo a do depoente, fosse realizada a ligação de energia em troca de votos dos respectivos integrantes das famílias moradoras daquelas residências. Na oportunidade em que o investigado Carlos Gomes de Oliveira lhe ofereceu a ligação de energia em troca de voto, o mesmo ainda lhe disse que, se votasse no candidato a vereador Rodolfinho, receberia mais R$340, não informando, contudo, quem pagaria o referido valor. Que os R$340 prometidos em troca do voto ao vereador
Rodolfinho lhe foram entregues pelo investigado Marcones, na residência do depoente. Quem não sabe dizer, segundo as fotos de folhas tais, que foi mencionado para ele durante o oitivo, quem foi que colocou a mando de quem, ou a mando de quem, os postes na rua de sua residência. Quem não sabe informar quem entregou os materiais de construção, retratado nas figuras constantes dos autos. Então, esse, basicamente, aqui rapidamente, o teor das 3 testemunhas que foram ouvidas durante a instrução. Prossigo. Em que pese o conteúdo dessas informações, observa-se, a princípio, que o testemunho de Francisca Pereira Soares discrepa do prestado por Aldenor Ribeiro da Silva, dirigente do estabelecimento onde os materiais de construção, inclusive elétricos, teriam sido adquiridos, o qual negou, o senhor dono do estabelecimento, negou a participação do recorrente no episódio, relatando o seguinte: na loja do depoente não foram adquiridos pelos investigados material de construção, e naquela cidade, à época das eleições, havia somente a loja do depoente e um comércio pequeno de um colega. Não apareceu neste período ninguém a mando dos investigados para adquirir material de construção em nome daqueles. Conhece a dona Francisca Pereira das Soares de vista, sendo sua cliente. Esta senhora, no ano passado, adquiriu material para ligação de energia em sua residência, não sabendo dizer o período, pagando-lhe à vista. Então, aqui, só para esclarecer e adiantar o voto, há uma contradição entre o que disse a dona Francisca, de que o material foi comprado na loja dessa testemunha agora, do seu Aldenor, e depois entregue por ele, e ele dizendo que foi ela mesma quem comprou, né? Então, há uma contradição que prossigue na leitura do testemunho. Na loja do depoente são vendidos blocos de concreto mostrados à folha 45. Um tipo de bloco de cimento constante nos autos, à época, somente eram fabricados pelo depoente. Em relação às fotos, reconhece que foram os próprios clientes que compraram o respectivo material de construção. Também aqui é contradição, porque a dona Francisca tinha dito que os investigados, ou alguém por eles, foi quem fez a compra. E a testemunha está dizendo que foram os próprios beneficiários. Né? Prossigo com a leitura. Pelo fato de ser comerciante, costuma não se envolver em política, não fazendo distinções nas eleições para quem vendia material de construção. As vendas do depoente são geralmente à vista. Não se recorda o valor pago pela senhora Francisca pelo material de construção. Se recorda ter sido pago à vista, em razão do tempo. Nem o depoente, nem a familiar seu trabalha para o senhor Carlão do Feijão. O vice-prefeito Marconi nunca adquiriu nada em sua loja para a senhora Francisca. Então, em relação às declarações da dona Francisca, tem essa contradição com o da testemunha Aldenor. Em relação às declarações de Cleto Dias Borges, percebe-se certa contradição e dubiedade. Por quanto a testemunha, num primeiro momento, afirmou a oferta em dinheiro pelo então candidato a prefeito Carlos Gomes de Oliveira, mas depois disse que alguém de nome Evaldo, candidato a vereador, foi quem deixou a respectiva quantia na resistência dele, né, de Cleto Dias Borges. E, afinal, não saberia se a oferta era para que votasse neste último, o Evaldo, que era candidato a vereador, ou no recorrente, que era candidato a prefeito. Então, tem essa certa dubiedade. Não bastasse essa inconsistência, a mesma testemunha fez declarações um tanto distintas quanto ao valor ofertado por seu voto nos autos da ação de investigação judicial eleitoral, que eu menciono aqui o número, né? Esses fatos também, portanto, foram apurados em uma AI, né? Que tem aqui o número, 356 de 74 de 2012, proposta para apuração dos mesmos para a Seara Civil, menciono aqui os IDs, conforme o seguinte teor. Ele disse o seguinte lá quando foi ouvido como testemunha no processo de investigação judicial eleitoral. Ele disse o seguinte: cerca de 30 dias antes das eleições de 2012, compareceu em sua residência o então candidato a prefeito do município de Senhor Verde, o senhor Carlos Gomes de Oliveira, junto com o senhor João Bruno, que trabalha para o seu Carlos, e também Evaldo, então candidato a vereador pela coligação Amor de Senhor Verde. Foi perguntado pelo senhor Carlos em quem a testemunha iria votar na eleição municipal, tendo o depoente manifestado ser eleitor do padre Francisco,
ocasião em que o senhor Carlos Gomes de Oliveira falou que iria lhe enviar um agrado para que votasse dele, Carlos Gomes, nas eleições. O depoente não disse se aceitaria o referido agrado, mas, por volta de uma semana antes da eleição, compareceu em sua residência novamente os senhores João Bruno e Evaldo, e lhe entregaram um valor contendo R$ 2.000. Talvez tenha passado rápido, eu li muito rápido, mas nas declarações dele, neste processo, né, criminal, ele falou um valor diferente, bem inferior a esses R$ 2.000, 300 e alguma coisa, 300 e poucos reais. Prossigo com a leitura. Não perguntou para que era o dinheiro, e nem lhe foi dito nessa oportunidade, sendo que ficou entendido e dito pelo senhor João Bruno que se tratava de uma encomenda enviada pelo senhor Carlos Gomes de Oliveira. Esclarece que, na época em que João Bruno e Evaldo foram em sua residência, entregaram um envelope com R$ 2.000 para a esposa do depoente, pedindo que a mesma lhe entregasse, pois o mesmo estava trabalhando na roça. O valor foi entregue em dinheiro em notas de 10, 20, 50 e R$ 100. Não se recorda se havia alguma escrita no envelope, ou mesmo se havia envelope, pois quando chegou em sua casa, em sua residência, o dinheiro estava com a sua esposa. Então, ao que se vê, o testemunho de Cletus Dias Borges parece de imprecisões relativas ao que eu disse antes, no que tange às dúvidas que ele suscita em relação ao beneficiário e quem efetivamente teria feito a oferta e o pagamento de dinheiro a ele, e ao mesmo tempo de contradição, em relação ao elemento externo, porque são declarações feitas em outro processo que apurava os mesmos fatos, né? Com relação ao valor e o modo como a esposa dele recebeu esse valor. Ao mesmo tempo, para afirmar a prática de corrupção eleitoral. Por fim, quanto ao relato de Marcelo Xavier Neves, também contrasta com o do testemunho Aldenor Ribeiro da Silva e suscita dúvida quanto à efetiva participação do recorrente na oferta supostamente feita àquele eleitor, dada a menção de que os R$ 340, embora entregues por Marconi, foram prometidos em contraprestação ao voto favorável ao candidato a vereador Rodolfinho. E no tocante ao acesso à rede elétrica e aos materiais de construção, a testemunha titubeou ao dizer que não sabe dizer quem colocou ou a mando de quem os postos de iluminação foram instalados na rede, na rua, né, onde tem residência. Bem assim, que não saberia informar quem entregou os materiais de construção retratados nas fotografias constantes dos autos. Ante este quadro, não há comprovação bastante dos fatos expostos pelo órgão acusador, visto que a prova oral em comento carece de integridade, né, da desarmonia, né, fragmentação, e harmonia para se afirmar que o recorrente, de fato, constrangeu eleitores mediante a oferta de vantagens em troca dos respectivos votos. Não é demais ressaltar que a condenação pelo crime de corrupção eleitoral deve amparar-se em prova robusta pela qual se demonstre de forma inequívoca a prática de todos os elementos do fato criminoso, mencionando aqui o precedente do TSE de relatoria do ministro Edson Fachin. E pois, por conseguinte, em obséquio ao princípio indúbio pro réu, o acolhimento da pretensão recursal, a fim de que o recorrente seja absolvido por manifesta insuficiência de provas. Em face do exposto, alinho-me ao parecer ministerial e voto pelo conhecimento do recurso e no mérito por seu provimento com a reforma da sentença impugnada e a consequente absolvição de Carlos Gomes de Oliveira. É como voto, senhor presidente. Alguma divergência? Sem divergência, o tribunal, por unanimidade, na forma do voto do relator, e de acordo com o parecer ministerial, conheceu do recurso, rejeitou as preliminares arguídas e, no mérito, deu-lhe provimento para reformar a sentença e absolver o acusado, por entender que não existem provas robustas e suficientes para a condenação a teor do que dispõe o artigo 386, inciso 7, do Código de Processo Penal. Concluímos a pauta. Muito obrigado a todos e até amanhã. Amanhã. Até amanhã. Boa tarde a todos. Boa tarde.